Meditação Maranata, o Senhor logo vem. Meditação de hoje, tentações disfarçadas. Em Atos, capítulo 20, versículos 29 e 30, diz assim: Eu sei que depois da minha partida, esse foi Paulo quem falou, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. É interessante que as pessoas não notam como essa classe de homens, elas estão enganando eles. Porque aqui diz coisas pervertidas. Pervertendo o quê? Pervertendo a palavra de Deus. Tudo que leva a você se conformar, se acomodar, o erro, o pecado e a sua vida de pecado. Não tem como você não perceber que isso não é, de fato, o que a palavra diz. E, consequentemente, as pessoas estão dando mais ouvido àqueles que levam elas a crer no erro de que suas vidas, embora esteja errada, e praticando coisas que a palavra de Deus condena, e que desonram a Deus e entristecem o Espírito Santo. Todas as coisas que fizeram o nosso Senhor Jesus Cristo morrer por nós, que fizeram Ele passar pelo que Ele passou, que Ele passou por isso para nos dar uma segunda chance, uma chance de nos arrependermos. E as pessoas ouvem essas coisas, né, palavras que são ditas e ensinadas a elas para que elas se conformem com aquilo que estão vivendo, e elas simplesmente não mudam. Aqui diz assim: alguém aceita umas ideias novas e originais que não parecem discordar da verdade. Fala disso e sobre isso, se demora até que lhe pareça estar revestido de beleza e importância, pois Satanás tem poder para lhe dar essa falsa aparência. Por fim, torna-se o tema que absorve toda a atenção, o único e grande ponto em volta do qual tudo gira, e a verdade é desarraigada do coração. Aqui é interessante porque existem temas e informações que, principalmente nos nossos dias, estão tendo muita relevância entre o povo de Deus, que não deveria ter. Temas que são distrações, temas que nos afastam dos principais e mais importantes temas. Agora, por quê? Se você parar para pensar, os temas mais fortes, mais sérios e mais necessários para nós são aqueles que mais nos desagradam, que desagradam a nossa natureza caída, porque apontam nossos erros, apontam nossos defeitos e nossas falhas. Mas com qual propósito esses temas apontam essas coisas? É com o propósito de nos ajudar a corrigir e não mais continuar nesses erros e falhas. Mas as pessoas não gostam de ouvir essas coisas não são populares e, consequentemente, elas preferem dar ouvido a qualquer outra coisa. E aí acaba que aqueles que falam coisas que, mesmo usando a palavra de Deus, mas fogem da nossa responsabilidade para com Deus, esses assuntos acabam se tornando mais populares, porque escanteiam e, de certa forma, faz com que a gente se esquive das coisas mais sérias e mais importantes para o nosso preparo. E são agradáveis, né? O erro jamais é inofensivo. Nunca ele santifica, mas sempre traz confusão e dissensão. É sempre perigoso. O inimigo tem grande poder sobre as mentes que não se acham plenamente fortalecidas pela oração e firmadas na verdade bíblica. Então, se você não estuda profundamente em oração, em sinceridade, consequentemente você fica com o que os outros falam, com o que os outros pregam, terceiriza o conhecimento a terceiros, né? Consequentemente terceiriza a sua salvação. E não tem como ter outro caminho senão o de que um dia virão as consequências. E essas consequências elas vão aumentando. E a confusão na mente das pessoas e entre essas pessoas, ela só vai aumentando. Satanás trabalha constantemente, mas poucos fazem ideia de sua atividade e sutileza. O povo de Deus deve estar preparado para resistir ao perverso inimigo. É essa resistência que apavora Satanás. Ele conhece melhor do que nós o limite de seu poder e como facilmente pode ser vencido se resistirmos a ele e o enfrentarmos. Mediante o poder divino, o mais fraco dentre os santos é mais forte do que ele e do que todos os seus anjos.
e, se submetido a uma prova, poderá demonstrar sua força superior. Portanto, o passo de Satanás é silencioso, seus movimentos são traiçoeiros e suas baterias camufladas. Ele não se atreve a apresentar-se abertamente, para não despertar as energias latentes do cristão. Se nos submetermos e sujeitarmos a nossa vida, a nossa conduta, nossos pensamentos e sentimentos, nosso coração, as nossas escolhas, as decisões que temos que tomar, o nosso caminho, tudo baseado na palavra de Deus, sempre tendo em mente aquilo que temos aprendido e sempre reforçando, revisando a palavra de Deus, os temas mais importantes para o nosso preparo, aquilo que nos aproxima mais de Cristo verdadeiramente, essas coisas nos dão força. Essas coisas são como um escudo, porque atrai a nós o poder de Deus, porque nos aproxima de Deus e, consequentemente, nos aproxima do poder de Deus, daquilo que irá nos defender contra os ataques de Satanás. E ele sabe, quanto mais nos aproximamos de Deus, menos força ele tem contra nós. Então, consequentemente, o que é que ele faz? Ele age cada vez mais de maneira mais e mais e mais enganosa. Ele não ataca abertamente, ele não trabalha em nossa vida de maneira alardeante, que nos facilite enxergar e perceber que é ele quem está nos metendo naquela situação. Mas muitas vezes a gente já está envolvido, já estamos envolvidos em coisas que ele sorrateiramente nos enganou e nos conduziu pela influência dele. Muitas vezes usando a verdade para nos levar a esse caminho. Estejamos alerta e apercebidos. Que Deus te abençoe e te ilumine. Até a próxima meditação.